Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês que estão nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também. É um prazer tê-los aqui com a gente nessa tarde. E eu gostaria de agradecer ao Felipe Lemos por ter aceito o nosso convite e dividir um pouco do seu conhecimento e experiência com a gente hoje. Meu nome é Vitor Bidoia, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e consultor de sucesso aqui na Verde Agritech. E o nosso encontro gigante de hoje é sobre produtividade em soja. Semanalmente, a Verde promove o evento Encontro com Gigantes, que proporciona uma troca de experiências dentro dos principais temas do agro e com profissionais especialistas e qualificados. O nosso grande convidado dessa semana, de hoje, no caso, é o Felipe Lemos. O Felipe ele é consultor agrícola e sócio proprietário da Nuagri, Tecnologias em Agricultura Sustentável, especialista em cafeicultura. Ele tem experiência em consultoria e gestão tecnológica da cultura de café. E o Felipe ainda ele é graduado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Lavras e em Engenharia Agronômica e Manejo de Solo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. Felipe, boa tarde, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Para dar início da nossa conversa, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco mais sobre a sua história, a história da sua família dentro da agricultura. Perfeito. Minha família é o seguinte, por parte de mãe, eu fui criado num sítio do meu avô, e lá onde eu aprendi a ter o desejo de trabalhar com essa área. Uhum. Então, desde pequeno, eu convivi, a cultura que predominava lá era o café, né? Então, ali eu aprendi a gostar da terra, a gostar do meio onde a gente vive, né? E gostar principalmente das pessoas que envolvidas na agricultura. A forma de pensar, a simplicidade, o conhecimento que tem, né? Vamos falar a questão de observação do dia, né? A gente tem uma vida tão corrida e a gente ter a calma, ter a sensatez, ter a serenidade de tomar as decisões. E mais tarde um pouco, eu comecei a andar junto com o meu pai. Aí meu pai ele é produtor de soja, ele também trabalha com pecuária, e meu pai também é engenheiro agrônomo formado na mesma faculdade que eu. Na verdade, eu segui o caminho dele, né? Ele passou e eu fui adquirindo o desejo de querer. Fiz antes de ser agrônomo, eu fiz engenharia química e vi que aquilo não era suficiente para minha vida. Então, eu precisava ter esse encontro, ter essa convivência com a área agrícola para eu poder me realizar como pessoa, e esse é o meu propósito de vida. Trabalhar por uma agricultura forte, sustentável, onde que a gente obtenha grandes sucessos. Não é só trocar por trocar, não. É a gente trocar as coisas, o que hoje está a tecnologia aqui vigente, né, por uma coisa que seja mais, vamos falar, ambientalmente correta, que seja mais adequada para a população que vai trabalhar e principalmente pensando no consumidor final. Hoje, quem faz a saúde da gente somos nós. Então, nada melhor do que eu me cuidar. E para eu me cuidar, eu dependo de seres humanos bem intencionados que vai trabalhar e produzir alimentos de boa qualidade. Essa é a minha visão. Então, a agricultura, ela vem para mim, ela não é simplesmente uma fonte de renda. A agricultura, para mim, ela é meu propósito de vida. Essa é a agricultura, essa agricultura sustentável. É por isso que eu trabalho, por isso que eu batalho tanto, né? E para deixar aqui bons frutos e fazer com que nossa classe de produtores, eles amplifiquem seu conhecimento e desfrute de todas as tecnologias que tem, que a tecnologia de hoje, na área sustentável, não é simplesmente para cortar, mas sim aumento de produtividade, né? Ninguém está aqui para filosofia, nem nada, e sim todo mundo tem o desejo de renda, de ganhar renda. É isso, Vitor. Muito bom. Ô, Felipe, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Segundo o último levantamento do boletim da Conab, né, de 22-23, a produtividade média nacional de soja está em torno de 60 sacas por hectare. Na sua visão, você falou de sustentabilidade, você citou aí que o prazer de estar ali no campo, estar atuando, né, desde de novo, o contato direto. Dentro da sua visão da agricultura brasileira, a agricultura ela tem potencial para produzir mais do que 60 sacas por hectare?
Se sim, o que, que você acha que os produtores ou a agricultura no geral está fazendo de errado para não atingir essa produtividade que a gente tem potencial? Bom, o maior desafio, ô Victor, o que que eu vejo, a gente já está muito avançado em questão de genética, já está bem posicionado em fitossanidade. A melhor alternativa é a correção do solo, principalmente em profundidade, né? E o equilíbrio das bases. A gente vem trabalhando com a metodologia, no meu ver, na parte agronômica brasileira, que a gente podia adequar um pouquinho, mas principalmente a correção do solo em perfil, pensando não só na parte, vamos falar na parte química, tudo, mas principalmente pensando na parte biológica e pensando na parte física do solo. E a parte biológica hoje é uma caixinha preta. A gente sabe a importância, vai ver que as mudanças que ocorrem, mas ainda a gente, em termos de pesquisa, a gente está engatinhando. Ainda é vamos falar, ainda um mistério, ainda tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser resolvida, a gente poder montar um manejo, vamos falar, com maior conhecimento. Mas a gente tem que pegar o direcionamento correto. Tem que pegar o direcionamento correto. Como que você faz? Olha, hoje, para aumentar a população, aumentar a microbiota no solo, eu tenho algumas alternativas. E vai ser, eu vou conseguir aquele micro-organismo e tal, mas eu conseguindo um micro-organismo que faça a função, que faça tem aquele desempenho desejado, né? Eu vou resolvendo. Então, vem com algumas tomadas de decisões. Aqui a gente está falando da verde, principalmente a gente tirar o cloro, né? Isso daí, só numa mudança dessa, a gente já eleva lá em cima a microbiota, a gente dá condição para ela desenvolver e fazer essa fixação dos nutrientes no solo. A gente perde muito por lixiviação, a gente perde muito por nosso solo não conter uma CPC adequada. Para aumentar essa CPC, eu preciso da matéria orgânica, eu preciso criar vida nesse solo, eu preciso para poder decompor, para formar os ácidos orgânicos, aumentar a matéria orgânica do solo e aumentar essa CPC. Certo. A gente está vendo, né, realmente, o Felipe, o pessoal está tendo uma conscientização com relação à estrutura do solo, o solo ser um organismo vivo, né? A gente está vendo esse processo de mudança. Ainda é gradativo, porque a gente, quando fala de agricultura, a gente pensa na agricultura de extração, a gente só põe aquilo que vai extrair e para ali, né? Então, a gente está vendo realmente as pessoas estão começando a se conscientizar da importância da gente manter a microbiota do solo, os organismos do solo, e esse processo de ciclagem, disponibilização de nutrientes, né? Muito legal o seu posicionamento, Felipe. E aproveitando o gancho da pergunta anterior, entrando no tema nosso, da nossa conversa de hoje, antes de entender como você conseguiu chegar a 90 sacas por hectare, eu gostaria de saber o seguinte: que momento que deu aquele estalo na sua cabeça e falou assim, opa, eu consigo produzir mais? O que foi que te motivou? O que você viu que assim, bateu na sua cabeça e falou assim, eu consigo produzir mais, eu preciso mudar? A partir do quê? Quais foram as alternativas de manejo que você pensou? Bom, na verdade, sempre para a gente tomar decisões, a gente tem que passar pela dor. E a dor minha foi a seguinte: a primeira safra nossa não foi bacana, né? Eu e meu pai, a gente arrendou uma fazenda e a primeira safra nossa não foi interessante. Vamos falar, não tomamos prejuízo, mas também não ganhamos, não tivemos renda, né? Não sobrou. Então, a gente, a partir desse ponto, falou assim, a gente tem que fazer diferente, né? E a gente começou a ver, ó, o que está com problema aqui? Ó, o nosso solo, aí foram 3 decisões ali, que a gente, 3 inícios, a gente refletiu no sucesso. Então, diria, a primeira coisa foi correção de solo, equilibrar esse solo, né? Com as bases, né, cálcio, magnésio e potássio, chegando no equilíbrio em uma taxa elevada.
Então, a gente fez um investimento vamos falar do primeiro e segundo ano. A questão de utilização, início da utilização do trabalho com microbiota, né, com micro-organismos, a gente iniciou, e depois a gente montamos o solo, montamos o que vai fazer esse solo trabalhar, faltava trabalhar a fisiologia da planta. Aí a gente começou a trabalhar com a fisiologia. Então, foram esses 3 itens que a gente tomou de medida, né, visando o seguinte: passando por, vamos falar, falta de renda, temos que aumentar essa renda. Então, foram as 3 medidas que a gente tomou para poder melhorar isso aí. E só melhora a renda com produtividade. Então, a gente já sabe, o start inicial não adianta trabalhar em cima de custo, de tudo, que hoje o custo fica muito semelhante uma coisa com a outra. Talvez você consegue tirar 10% ali, você consegue tirar, às vezes, uma compra melhor, consegue tirar 5%, mas não vai ser essa que vai fazer o grande diferencial. Na verdade, eu saí de uma produtividade de 60 para 90, que eu vou incrementar a renda, vai sobrar o lucro ali para a gente, né? Então, foi essas medidas que a gente tomou. Bacana, Felipe. Agora sim, você falou um pouquinho já de como vocês começaram a manejar a área de vocês. Agora, sim, eu gostaria que realmente você compartilhasse com a gente todos os processos que você utilizou como você manejou para chegar nessas 90 sacas, que tecnologias que você não tinha antes, que você passou a inserir para atingir esse sucesso na sua área. Uhum. A primeira tecnologia que a gente, de mudança, foi o CAFORT, retirada de cloro. A primeira decisão foi essa. E agradeço demais, assim, até as instruções, né, do Rodrigo, aí da Verde, Rodrigo McLeod. Eu peguei algumas informações com ele para montar meu conhecimento, meu entendimento geral, e começamos a adaptar o manejo, né, do que a gente ia fazer. Começamos a aplicar, comprando cedo, aplicando, ele falou 2 meses, eu acho que eu apliquei até um pouco antes disso, né, para iniciar o plantio, na primeira safra. Então, começamos a estruturar. Então, foi essa medida. Depois, a questão da correção do solo, a gente começou a tomar, trocamos o tipo de calcário, que é muito importante falar isso aí para o produtor. A gente estava trabalhando com um produto que era mais rico em magnésio, porém, ele que passava na peneira de fundo dele era uma quantidade, uma porcentagem hoje eu julgo não ajustada, em torno de 70%. Mas que era o mais fácil da gente comprar, porque financiava uma safra, um ano, então era o mais prático, a gente ia, trocamos, passamos para um calcário, onde 98% passa na peneira de fundo, e acontece a reação em pouco tempo, em cerca de 3 meses acontece essa reação, e esse calcário, ele desce bem no solo. Então, vamos falar, a gente, como produtores, a gente tira as análises, não tem como fazer experimento muito bem feito, mas a sensação que eu tive, que esse calcário, ele ultrapassou, chegou na subsuperfície, chegou na camada de 20 a 40, porque eu tive melhorias boas ali, né, nessa parte também. Então, fizemos essa tecnologia. A outra coisa foi o seguinte, o micro-organismo, a gente começou a aplicá-lo, né, desde o tratamento de semente, alguns, né, e principalmente um que fez toda a diferença foi numa pulverização que a gente chama de capina, onde a gente coloca o herbicida e a gente faz, vamos falar, limpa, né, a área, né, mata o mato ali, né, as plantas daninhas. Então, nessa aplicação, fiz uma aplicação de 3 micro-organismos que fez uma diferença total depois para o outro ano em termos de estruturação do solo.
o solo meu, que era um solo relativamente duro para plantio, né, a hora que passar a plantadora, no outro ano ele ficou um solo muito macio, até tivemos vamos falar, a máquina inteira teve que dar uns ajustes. Então, o nosso solo ficou com uma estrutura muito melhor. Então, foram essas tecnologias que foram adotadas, né, e que foram seguidas, né, ao longo do tempo. Depois dessa primeira safra, o plantio de a braquiária, a gente colocou uma pequena área, né, para teste primeiro, né, que a gente fez safra em outra. Então, a gente foi incrementando as tecnologias aí para chegar num resultado bacana. Bacana, Felipe. E você poderia falar para a gente quais foram esses 3 micro-organismos que você inoculou na sua área? Ó, foram só o gênero subtilis, foi o licheniformes, né? Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes e o fungo que é o tricoderma. Foram esses 3 que eu utilizei. Muito bacana. Inclusive, a Verde também está no mercado agora com o BioRevolution, né? Que é o K-Forte com o Bacillus aryabhatae, que é uma nova tecnologia que nós temos agora lançado no mercado. E é muito interessante também, pensando nesse processo que você diz de reestruturação e inoculação de micro-organismos, tanto para o solo quanto para a planta, né? Disponibilidade de nutrientes. Muito bom. Ô Felipe, Trabalho com ele. Hoje eu acrescentei ele. você acrescentou? Está trabalhando com ele já? Aham. Bacana. Para a soja, quais seriam as melhores condições de manejo visando produtividade agrícola? Acho que você já falou bastante coisa aí, mas vamos pensar assim, ó, nos processos, preparo de solo, adubação, até processo fitossanitário, o manejo que você não abriria mão hoje. Ó, pode faltar tudo para a soja, mas eu não abro mão disso. O que seria? Ó, o que eu não abro mão de forma alguma, é correção do solo e profundidade, né? E o equilíbrio dessas bases, cálcio, magnésio e potássio. Então, assim, e para o potássio, eu uso o K-Forte. Já utilizei, não tem segredo nenhum, já utilizei o cloreto e minha correção, ela não ficou bacana. Ela não ficou bacana. O que eu senti que questão de mitigação, né? Os resultados ali não foram os esperados, né? Até o seguinte, vou falar até em ordem de grandeza. Eu fiz o cálculo, eu coloquei para a gente chegar em cerca de 3% do potássio na CPC e ficou em torno de um pouquinho, né? Então, não me satisfez. E depois, no outro ano, eu utilizei o K-Forte e a gente chegou próximo a esses resultados. Deu 2,6, 2,7 nas áreas, e a gente está aumentando um pouco, gradativo. Cada ano a gente faz uma escadinha, né? Vai subir um patamar. Então, até chegar no nível, então eu vou pegar, vou paralisar e eu vou só fazer a reposição, só a extração. Hoje eu coloco um pouquinho mais. Entendi. Muito bom. A gente falou, se você citou bastante que você atua, né? Uma coisa que chamou a atenção foi a questão da sustentabilidade, desenvolver uma agricultura sustentável. E pensando nessa visão sustentável, o que você acha da agricultura do Brasil nessa visão, tá? Com relação aos manejos que os produtores têm hoje? Você vê que uma mudança no sentido de evolução dentro dos tipos de manejo, quanto a adubação, a aplicação de produtos fitossanitários, dentre outros, ou você acha que ainda está muito empírico isso para os produtores, está muito com questão de pesquisa ainda, que a pesquisa, eles não têm acesso às informações, às pesquisas, e por aí vai. Não sei se você entendeu o meu posicionamento. Eu entendi. Hoje a mudança, ela é gigantesca. É gigantesca. Produtores, todo mundo já aplicou, vamos falar, já experimentou um pouco de produto que se encaixaria mais na área sustentável. Seja desde um defensivo biológico, passando por um fertilizante, né? Que se encaixa na agricultura mais sustentável, um fertilizante menos solúvel.
Então, quase todos os produtores já experimentaram. E quem tem experimentado tem gostado, né? Tem gostado. O que o produtor ele é muito imediatista, né? Ele quer aplicar hoje e ver amanhã a diferença, porque nós somos condicionados a isso, né? Principalmente através de defensivos. A gente surgiu a praga, surgiu a doença, eu vou lá e eu extermino, sabe? Como o poder estivesse em suas mãos, né? Então, essa mudança de conceito que tem que acontecer na agricultura e que já o produtor ele já está tendo esse entendimento. O produtor hoje, ele sabe que ele tem que fazer caixa no solo, vamos falar assim, no popular, ele sabe que ele tem que equilibrar esse solo, ele sabe que ele tem que deixar esse solo rico para ele colher frutos na frente. Só mudando raízes, né? Raízes de planta, mudando conceitos, que a gente muda os frutos em cima, né? Então, hoje, essa agricultura, partindo do lado mais sustentável, ela está se iniciando com uma força total, e eu acredito que em questão de 3 a 5 anos, a gente não conhece mais a agricultura que a gente praticava. Eu acho que a revolução vai ser total, não só por conta de resultado do produtor, mas por conta de exigência também do consumidor, que vai cobrar, o consumidor vai cobrar presença de produtos de melhores qualidades, vai se iniciar em algumas culturas onde o produtor come diretamente, né, alimentação direta, e vai passando para um nível, pulando para produtos para alimentação de animais, tudo tal, vai haver essa revolução total no meu ver. E o seguinte, quem chega primeiro, aquela velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, nada melhor que a gente aprender, que a gente se capacitar, que a gente ir atrás de tecnologia, de informação, e não ficar refém do conhecimento que hoje aqui está, sabe? Hoje usa-se muita, como tudo no nosso meio, na vida, desinformação. Então, começa a surgir essa tecnologia e o cara que está dominando o mercado, ele contra-ataca. Contra-ataca falando assim, olha aqui, não dissolve. Olha aqui, o nosso se aplicou na hora, você vê, né, um tal do fertilizante solúvel, né? Então, assim, a gente tem e contrata muita gente. É muito dinheiro correndo no mercado, eu contrato expoentes e que a pessoa não está comprometida com o resultado da agricultura. Está comprometida consigo próprio, o individualismo. Então, a falta vamos falar eu sou muito espiritualista, de amor ao próximo, né? Então, assim, um entendimento só de si. Cada um, né? Eu estou aqui para trabalhar e ajudar quem for preciso. Então, esses conceitos de agricultura sustentável, ele vai se transformar numa base sólida, uma base muito robusta, e daqui 3 a 5 anos a gente tem uma agricultura totalmente diferente, no meu ver. E também tem muita, eu acho também, Felipe, não sei, mas se você vai concordar, a gente tem muita questão do produtor ser imediatista, que foi o que você disse, e também de fazer só se o colega já fez e ele já viu como funciona o risco, né? A questão do arriscar, que até era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Na sua opinião, dentro do cenário, o produtor sempre usa aquela receita que ele tem, muitos produtores sempre aquela receitinha de bolo, aquele mesmo padrão da fazenda, está dando certo. Por que era isso que eu ia te perguntar, por que você acha que essa insegurança de mudar, essa insegurança do novo? Você acha que é medo? Você acha que é a insegurança de mercado? A gente sabe que a gente está numa flutuação de mercado muito, de um ano, 2 anos para cá, o mercado está flutuando muito valores de insumos aí, ou qual outro motivo? O que você acha que poderia ser esse medo do produtor de arriscar para o novo? Uhum. Eu entendo o produtor, eu sou produtor e sou técnico, sou agrônomo. Então, sei as 2 pontas.
O produtor, ele tem medo porque o produtor foi muito enganado no passado. Ele teve muitas empresas que abusaram, né, abusaram vamos falar, da inocência do produtor até, sabe? Então, houve lançamento de muitos produtos, onde se propunham muitos resultados, o produtor usou e não deu resultado. Então, assim, aí os inocentes, vamos falar, as empresas boas, acabam pagando pelos pecadores. Então, o produtor, ele tem o receio de tudo que é novo. Mas o que eu falo para o produtor? Busca informação, não só na própria empresa, mas ele buscar informação de pessoas, de técnicos, informação de pesquisas, informação dos próprios outros produtores, né? E o seguinte, nada melhor do que o crer para ver, né? Que todos praticam. Você vai pegar, esse ano eu estou vendo, mas eu tenho insegurança, usa uma parte da tua área, usa que você não compra, ainda você não entrou na tecnologia, experimenta. Vamos lá, 30%, né? 20% que seja, mas vamos partir de informações boas e vamos verificar, né? Vamos testar, né? Tem tanta gente falando bem, né? Por que só o outro vendedor que chega aqui deprecia? Por que colegas que apresentam algumas trabalhos seguem o fluxo do dinheiro, né? Por que alguns pesquisadores defendem outros interesses, né? Será que está bancando alguma coisa? Questionar. E eu acho que entra bem também no ponto que você falou no comecinho, né? O produtor ele foi muito enganado no passado, e daí você comentou, eu falei com o Rodrigo me deu as orientações, e eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente está vindo com o novo, a gente tem que seguir as orientações do fabricante que ele passa. Ele fala que é 3 litros por hectare, eu não vou jogar um para economizar, eu tenho que colocar 3 litros. Ele fala, 3 litros. Você tem que fazer assim, o manejo é dessa forma do nosso produto. Então, eu acho que ele tem que pensar como ele vai fazer também, para depois ele falar que não foi enganado, né? É uma questão, é muito isso daí mesmo. O produtor foi enganado lá atrás, e muitos produtores hoje em dia, eles têm lá um tipo de herbicida lá, foi indicado tal herbicida, não vou comprar não, porque eu tenho no meu galpão tal herbicida, eu vou usar esse. Então, é muito essa questão mesmo que você posicionou aí. Muito bom. Pensando agora assim, na agricultura regenerativa, no seu ponto de vista, como agricultor, você pensa que investir nessa mudança de tecnologia como que pode começar, na verdade, assim, como os produtores podem começar a investir para pensar numa agricultura regenerativa? Primeira coisa, para ele começar a investir, o bom é que a agricultura regenerativa hoje fica mais barata do que a agricultura tradicional. Então, o primeiro ponto positivo já é esse, né? E o seguinte, como que eu começaria? Eu começaria o seguinte, eu olho o custo, né, do que está ficando minha área, né, e eu vou transformar ela para agricultura regenerativa. Tudo que está ali, meu custo ali, eu vou gastar. Então, se me propicia eu fazer uma correção do solo mais bem feita. Se eu estou com 2%, por exemplo, 1%, que a grande maioria tem, de potássio, eu aumentando até, vamos falar, chegando no custo que eu gasto, talvez eu vou conseguir jogar aí até uns 2,5%, corrigir esse solo. Primeiro ano, eu trabalharia gastando a mesma coisa. Gastaria a mesma coisa, só que eu faria processos melhores, mas bem feitos, né? Eu exploraria essa economia que eu obtenho dentro da agricultura regenerativa. Eu não sei se foi bem assim a pergunta, né? Isso, foi sim. Como que eles poderiam dar um start, assim, pensando numa agricultura regenerativa? Por onde eles poderiam começar? E assim, nada na agricultura regenerativa, vamos falar agora parte técnica. A parte técnica é o seguinte,
tudo se começa no solo. Você tem que fazer primeiro onde que é a sustentação da planta, onde que vamos falar, até o prato da planta, onde que ela come, é o solo. Onde que ela bebe, é o solo, né? Então, o que eu tenho que, a primeira coisa que eu tenho que arrumar é meu solo, né? Se você tem teu solo ajustado, tudo dali, ele renasce, né? Agora, não adianta eu querer começar pela ponta, né? Eu já começo já nos processos finais, né? Eu estou com o solo desgastado, mas eu quero partir do lado da agricultura regenerativa, eu trabalho apenas com um defensivo biológico. Talvez ele não vai ter o desempenho total que eu preciso. E outra coisa, na agricultura regenerativa é muito da gente evitar, da gente baixar a população de mortos. Então, a planta, vamos falar, mais bem nutrida, ela tem mais força para resistir a ataques bióticos e abióticos. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu ter uma planta mais bem nutrida, tudo é solo. A base inteira do produtor para ele começar com a agricultura regenerativa é o solo, né? E o solo, ele sabe entender de 3 aspectos. Não pensar no solo só numa análise solo, só na parte química. O produtor, ele tem que começar a entender o que é a parte física do solo, né? Um solo descompactado, um solo moldável, um solo onde que ele tem ali as estruturas para reter ar e água, né? E um solo pensando na parte biológica. Então, seria o tripé: biologia de solo, física de solo e química de solo. Se o produtor fizer arrumar toda essa parte, ele já está com o alicerce, vamos pensar na construção de uma casa, ele já está com o alicerce feito. Depois eu venho pelas outras etapas, até chegar no sucesso pleno. Seria assim. Eu acho que entra também muito questão das tecnologias empregadas, né? A gente tem no mercado hoje, se a gente fala de biológicos, N opções aí, de um tempo para cá teve um grande boom, né, de biológicos no mercado, e pensando assim, ó, em tecnologia, que é um investimento que muitas vezes a gente vai ter um investimento a longo prazo, não é de imediato, você já mencionou que o produtor ele é imediatista, a gente quer ver, é tendência nossa, né, do ser humano querer os resultados da hora mesmo, e pensando no investimento a longo prazo, quando o assunto é agricultura, para aqueles que estão assistindo a gente, como especialista, qual seria a sua orientação? Que conselho você daria a eles? Não entendi direito. Como que é conselho para os produtores com relação ao investimento em tecnologias? Porque a gente sabe que a tecnologia ela não vai dar um retorno de imediato, muitas vezes é a longo prazo isso mesmo. Sim. E esse medo que o produtor tem de investir, como especialista, qual orientação você daria a quem está nos assistindo para investir em tecnologias? Assim, para investir em tecnologia, a primeira coisa, o produtor ele tem que buscar o conhecimento. Primeira coisa é esse, né? Então, o produtor, se ele não quiser, vamos falar, acha que não consegue correr atrás de levantar todo esse know-how, todo esse conhecimento, que ele vai estar atrás de um bom técnico, né? Um técnico capacitado que vai orientar de forma correta para poder entrar nesse cenário e começar a moldar o seu modo o seu manejo, né? Então, a base de tudo seria o conhecimento. Aí, depois que ele adquiriu, ele vai partir para os fornecedores, né? Ele vai listar os fornecedores, aonde que ele vai sentir confiança, onde que ele vai ter muitas respostas, vai ter as empresas que vão garantir, falar assim, isso daqui funciona assim, 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 o senhor vai ter esse resultado, né? Depois que ele listou os fornecedores, ele tem que corrigir processos dentro da sua fazenda. Eu estou preparado, eu tenho maquinário correto, que a mão de obra,
que ajuste que eu tenho que fazer, tais, tais, tais. E outra coisa, fluxo de caixa, a parte econômica. Porque muitas das vezes, o que acontece? O produtor, ele acaba tomando, vamos falar, comprando produtos por conta da facilidade. Por conta da facilidade, às vezes eu tenho prazo lá para um ano, né? E às vezes uma empresa nova, relativamente nova, de agricultura sustentável, ele não tem os prazos, às vezes, como uma empresa química. Então, ele ajusta o seu fluxo de caixa. Ó, eu vou precisar em tal mês, eu vou precisar de tanto capital, aqui, tanto, tanto, tanto. Ele montar a sua estratégia, né, para poder mudar o seu manejo, o seu modo de plantio, né, e ele obter resultado, sucesso. O produtor vai começar no primeiro ano ele vai ter já resultado de igual para melhor, e isso daí vai condicionando suas áreas para cada vez mais ele estar em melhoria contínua. Então, estudando tudo que deu certo, onde que tem que fazer os ajustes, onde que tem que fazer as correções, né? Então, eu já trabalhei com a ISO 9001, a questão você planejar, você fazer, você checa teus resultados e você toma ações corretivas depois, tudo visando o quê? A melhoria da contínua de tua área. Seria isso, Vitor. Isso, excelente. Felipe, só, e por fim, se eu te perguntasse, acredito que já tem até falado já, para deixar bem claro para quem está assistindo a gente, se eu te perguntasse, para obter uma alta produtividade em soja, em primeiro lugar, eu devo, qual seria a sua resposta? Eu acredito que você vai falar que é a base do solo, como você mencionou anteriormente, mas vamos deixar claro para o pessoal. Mais específico? Ó, Isso. no solo, vamos falar, o que a diferença que foi, como eu falei com meu pai, realmente foi tirar a retirada de cloro. Retirada de cloro dentro, porque assim, eu consegui fazer o manejo do potássio e ajudei a microbiota do solo. A microbiota ajuda a estruturar a parte física. Então, vou falar, dentro o item que mais deu resultado foi esse, né? O outro, corrigir o solo com a questão das outras bases, né? Cálcio e magnésio, tudo tal. Não, bacana. Foi sim, mas ela não foi o responsável pelo fluxo ali total. Usei a parte fisiológica né, trabalhar com fisiologia. Bacana, foi bom. Mas em termos de profundidade e tal, em primeiro lugar, foi retirada do cloro. Isso daí que eu falo para o produtor. E assim, isso daí ajudou demais meu manejo, porque eu não tenho tanto maquinário. O que acontece? Minhas operações, elas têm que ocorrer no time correto. Que o meu manejo mudou e me facilitou a vida. Eu desloquei uma operação que era aplicação de potássio, que ela coincidia junto com as pulverizações, e como eu tenho pouco trator, né, eu tirei ela do meu time de conflito e passei para um local, né, para uma época do ano, onde eu estava com os maquinários parados, né? Eu estava fazendo ajuste. Então, isso me ajudou demais. Ajudou na minha gestão, na minha organização. Eu pegava, era o desespero, não sabia que engatava pulverizador para fazer a pulverização ou se engatava adubadeira para aplicar o potássio, né? Então, ali eu tive mais um ganho, né? Felipe, você pode plantar com fertilizante na linha. Não gosto, sabe? Já tive, além de aumento do volume, você deixa a operação mais lenta, tudo, tal, né? Colocar potássio em risco. Potássio e fósforo. Não gostei, não foi ajustado. Além do mais, a tua raiz, ela fica ali dependente daquele ponto. Será que eu não tenho que incentivar o crescimento dessas raízes, né? Eu não tenho que fazer o condicionamento do meu solo, não tem que estar bem distribuído esse meu potássio em área total, em vez de ter só num risco,
isso daí é o questionamento, né? Eu particularmente, eu não sou favorável. Cada um com o seu conceito, tudo tal, e eu não gosto. Então, partir para esse sistema, eu falo sistema porque realmente é um sistema que você acaba criando, é um ambiente de produção, que esse ambiente de produção tem que ser favorável à planta. E a gente vem trabalhando e melhoramos muitos resultados. Foi um sucesso para a gente. Bom, Felipe, eu agradeço a sua participação no Encontro de Gigantes dessa semana. A sua trajetória é muito inspiradora e a sua contribuição, com certeza, foi muito enriquecedora para nós. E agora eu vou abrir para as perguntas. Tem já uma pergunta aqui do Raul. Qual estratégia você adotaria hoje para aumentar o nível de matéria orgânica no solo, sabendo que é um processo a longo prazo? Ó, boa pergunta. Primeira coisa, para aumentar matéria orgânica no solo, eu tenho que aumentar a quantidade de matéria orgânica que vai entrar para decomposição. Como que eu faço isso? Fazendo plantio vamos falar de uma vegetação, assim, de cobertura que vai gerar uma massa grande, né? E depois vem o processo de ele tem que parar no solo. Ele não pode transformar direto a matéria orgânica ali para CO2 e volatilizar. Eu tenho que incentivar a produção dos ácidos orgânicos, úmico, fumina. Então, o que acontece? Eu tenho que melhorar a minha microbiota do meu solo. Para melhorar essa microbiota ao longo do solo, que o meu modo de enxergar? Não tem como, vamos falar, me facilita aumentar essa minha microbiota do solo, eu tendo remineralizadores no solo. Antigamente foi assim que desenvolveu o solo. Então, é o seguinte, todos os micro-organismos, né, tem seu nicho de atuação. E, às vezes, você aumentando a população de um, você indiretamente aumenta a população dos outros. Então, tem que criar estruturas para esses micro-organismos eles se desenvolverem. Então, eu partiria na parte de mineralizadores, vamos falar, está faltando um tipo de população no solo, fazer inoculação de alguns micro-organismos que estiver faltando, né? Isso daí hoje a gente consegue tirar uma análise no solo e ver quais os micro-organismos presentes, e a gente, metagenômica, se não me enganar, e a gente, então, imunizadores, inoculação, e a gente ter a base, que é a oferta de matéria orgânica para decomposição. Então, seria esse o caminho que eu utilizaria. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, Felipe. Hoje você utiliza outra fonte de potássio além do K-Forte? Hoje não. Hoje eu não utilizo. Tanto nas consultorias que eu tenho, na parte de café, sou consultor em cafeicultura, tanto no plantio meu de soja, também tem lavoura de café, não utilizo nada diferente. Aí eu tenho uma empresa também eu faço composto orgânico, né? E olha que eu nem falei de composto orgânico, para incentivar, na verdade, eu parto para o produtor, a parte mais econômica. Com um composto bem feito, você inocula o teu solo com micro-organismo benéfico, além de você ajudar também nessa estruturação da matéria orgânica do solo. Não é que a quantidade que você vai colocar, você vai puxar lá para cima a tua matéria orgânica. Não, mas ele vai trazer os micro-organismos e dar o start inicial para o desenvolvimento deles no solo. Nossa, eu já tenho essa pergunta, falei tanto, como que é mesmo a pergunta? Perguntei se você tem alguma outra fonte de potássio além do K-Forte. Potássio. Então, não tem, não utilizo outra fonte de potássio, já utilizei, né? E no próprio café, só a mudança, a gente aumentou aí, nos produtos que eu atendo, de 3 a 5 pontos, mais ou menos, no resultado de bebida, né? Na escala da BSCA.
Então, foi muito bacana essa mudança que a gente teve. Então, não utilizo por conta das vantagens que eu tenho. Não é só trocar, fazer a conta de ponto de potássio de um de outro e tomar decisão, não. É os benefícios indiretos que a gente tem. Olha, que a gente nem falou do silício, né? Não falamos do magnésio presente, não falamos do manganês, traços de micronutrientes. Então, assim, a vantagem que hoje eu vejo na substituição, ela é fantástica. E me ajuda também a condicionamento do solo. No cloreto, que antigamente eu usava, lixiviava, me levava cloro, não levava outros nutrientes. Então, eu descartei. Só isso. Simples assim. Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta? Acredito que não. Damos por encerrado, então, o nosso encontro de hoje. Agradeço mais uma vez o Felipe pela presença dele, pelo conteúdo, agregar conhecimento a nós, e eu agradeço a todos pela presença. Uma boa tarde para todo mundo e até o próximo evento. Até, Felipe. Obrigado, viu? Obrigado, Victor, pelo convite.